Fala, gente boa! Tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês agora. Bom, eu queria parar um pouquinho de falar do Papa Francisco, não é nem de falar dele, mas das ações, as falas, os pronunciamentos, os livros, as teorias e como ele está alinhado, engajado na causa globalista, mas não dá, né? Não dá. Bom, a última dele agora, ele dando uma entrevista para um livro, para um escritor, eu vou mostrar para você tanto a entrevista e a matéria que está no InfoWars, ele pede o grande reset, em nome de uma questão global, né? Aí no caso a crise climática. E também em nome da próxima crise que virá, pegando aí carona na fala do Anthony Fauci, né? O garotinho da saúde dos globalistas, pegando a carona dizendo as questões ambientais precisam ser resolvidas, o mundo precisa se resolver, e o Papa Francisco diz a seguinte frase: para solucionar o problema do mundo, nós precisamos, através das ferramentas do grande reset, The Great Reset, precisamos iniciar a NOM, a nova, entende, ordem, ok? Mundial. Beleza, eu vou então colocar para você a matéria do InfoWars e depois eu coloco a fonte de onde foi extraída a matéria e o livro que ele fez esse comentário dizendo que o mundo precisa da NOM. Isso não é exclusivo dele, outros presidentes também fizeram, né? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho quem foram esses presidentes. Tem muitas figuras aí da liderança mundial pedindo a nova ordem. Mas vamos lá, aí, ó, InfoWars. Papa Francisco pede a nova, né, mundial, enquanto Fauci empurra a globalização. Globalização está entre aspas, porque na verdade é globalismo. Você precisa fazer uma distinção entre globalização e globalismo. E algumas pessoas que tentam falar sobre geopolítica e não conseguem fazer a distinção das duas coisas. Tá bom, pessoal? Globalismo é uma coisa, globalização é outra. Só a grosso modo, para você entender, o globalismo, ele tem as bandeiras principais do globalismo é um governo único, é o controle populacional, também a redução, o governo cheio, o Estado cheio, controlando, subsidiando tudo, né? Esse Estado grande, mais estilo acanhota. Isso é o globalismo, né? O fim da liberdade, ou a imposição de medidas globais, né? Medidas centralizadas, tirando o que a gente está vendo agora de restrição da liberdade, são bandeiras do globalismo. E o globalismo, ele age em muitas áreas, na área tecnológica, cultural, em todas as reprogramações preditivas e por aí vai. A globalização é um fenômeno que aconteceu usando também a tecnologia, mas com o objetivo de encurtar a distância, aproximar os países e eles se articularem, principalmente viabilizando troca de tecnologia, né, conteúdo informacional, portanto, informações, um mundo mais encurtado. Existem aspectos que são problemáticos da globalização, mas o globalismo e a globalização são coisas distintas. A geopolítica estuda os dois, porém mais especificamente o fenômeno da globalização. O globalismo é uma análise um pouquinho mais delicada, que não está só no campo da geopolítica, tá? É uma área bem bacana de se estudar também. Porém, a geopolítica estuda os dois. Então, vale a pena fazer essa ressalva. Por isso que está aqui entre aspas, tá bom? Estrategicamente. Vamos lá. Tanto o Papa Francisco quanto o Anthony Fauci estão endossando o globalismo com a resposta ao CVD, mudança climática, pobreza e outras questões. Tá? Eu vou só voltar aqui, esticar ao tema onde é que ele fala. O Papa Francisco explica: podemos curar a injustiça construindo uma nova ordem mundial baseada na solidariedade, estudando métodos inovadores para erradicar o bullying, a pobreza, a corrupção, todos trabalhando juntos, cada um por sua vez, sem delegar e passar a bola. Também trabalhando para fornecer cuidados de saúde para todos. Essa aqui é uma fala muito bonita, romantizada, mas está aqui o clamor pela nova ordem, né? Está aqui o clamor pela NOM. Está bem claro aí. Isso está num livro. Eu já vou mostrar para você o livro. O Papa Francisco, ele está muito alinhado ao The Great Reset, as bandeiras do grande reset, cujo argumento central é reiniciar o mundo com uma indústria verde, com uma bandeira verde. Então, do jeito que a produção industrial anda e do jeito que o homem tem interagido com o meio ambiente, se ele continuar nesse ritmo, o mundo entra num apocalipse climático. E muitos deles, inclusive o homem responsável pelo clima, né, do governo Joe Biden, disse que em 5 anos, se o mundo não mudar, haverá um apocalipse climático. Né? É justamente a data de 2025, que é a data que coloca a China no topo
né, no caso da hegemonia da ordem mundial. Então, o Papa, alinhado às bandeiras do Grande Reset, quer reiniciar o mundo, e para eles o CVD foi ideal, porque o bloqueio interrompeu aí a poluição atmosférica, a emissão de gases do efeito estufa, né, o CO2, metano e por aí vai. A produção industrial caiu, as pessoas pararam de circular tanto com o carro, o mundo está numa esfera maravilhosa, então estão planejando, seria ideal, já saiu da boca deles falando isso do ideal, né, de 2 em 2 anos, um momento assim, quer dizer, de 2 em 2 anos, um bloqueio para poder interromper a poluição mundial. Olha que loucura. Então, a grande reinicialização com os NGFS, que são um sistema de financiamento para que as indústrias e os países mudem a matriz energética. Se um país não mudar a sua matriz energética para uma indústria mais verde, levantando essa bandeira ambientalista do Acordo de Paris, do Acordo do Clima, os países não receberão financiamento dos organismos internacionais, do Banco Mundial, do FMI, etc. Então, as entidades globais, né, supranacionais, de financiamento industrial, de desenvolvimento, etc., não financiarão os países que não mudaram a sua base industrial para uma indústria verde. Ou seja, então, o grande reset, ele parte de um argumento que o grande problema do mundo é a emissão de gás carbônico. A crise ambiental é provocada diretamente pelo ser humano, ela exclui as máximas e mínimas solares, ela exclui os reguladores naturais da Terra, ela exclui que esse movimento é cíclico, é natural, está também ligado à inversão dos polos magnéticos, etc. O que você tem que se ligar é que o Papa Francisco, não fazendo uma crítica direta ao Papa ou sistema católico apostólico romano, apesar de eu ter todas as reticências e críticas ao sistema católico apostólico romano, não é ao católico apostólico, porque católico significa universal, é uma fé universal. Apostólica é que veio dos apóstolos. Então o problema é o romano, é o sistema romano, que é um país que tem interesses, e no caso aí apostatou, principalmente lá no século III, se eu não me engano, né? Com Constantino, o imperador, a fusão de igreja e Estado. Então, o que ele tem feito enquanto sistema, levantando as bandeiras, é justamente apoiar as bandeiras do Grande Reset e as bandeiras da NON. Os grandes líderes que têm votos secretos com essa elite ocultista satanista, eles falam abertamente sobre a NON, seja com iconografias ou seja com verbalizações mesmo, que o mundo precisa da NON, né? Precisa da norma, entende? Ordem, ok? Mundial. Um livro, eu vou colocar aqui para vocês, ó, é esse livro aqui. Ele está fazendo essa entrevista para esse livro, e nessa entrevista ele está falando sobre a necessidade da NON, que o mundo precisa dessa NON, mas com um argumento muito bonito, né, que solta que o mundo precisa da NON, aí fala por mais justiça, por mais igualdade, para dar aquela maquiada, aquela suavizada, mas é uma liderança mundial alinhada a toda a ideologia do mundo, alinhada à ideologia, as bandeiras, os princípios do Grande Reset, pedindo a NON. Ok? Que o Grande Reset é só a NON, mas com outro nome. Devemos salvar vidas, não construir armas para destruí-las. Que argumento maravilhoso. Devia estar em todos os murais. E aí, lá no meio da entrevista, que é uma entrevista grande, ó, desse livro aí, ele vai falar da questão da NON. Está aqui. Eu vou deixar os links para vocês. Estão aqui as perguntas e as respostas, onde o Papa fala. Eu vou deixar o link para você também aqui embaixo, para você analisar. Eu vou só voltar para cá, para deixar o título, e a gente concluir esse nosso vídeo aqui. O que é interessante nós percebermos que existe um sistema de ordem política cujo as bandeiras ideológicas, culturais, né, de manipulação neurolinguística, de reprogramação neurolinguística, aí usa toda a programação preditiva, né, influenciando o imaginário coletivo, psicológico das pessoas a aceitarem o que está por vir, trabalhando, operacionalizando o caos muito bem, operacionalizando o desgoverno muito bem e já apresentando a solução. Lembrando que são falas deles, né? Que essa crise é a solução ideal, foi o momento ideal para isso é fala do Klaus Schwab, para o The Great Reset. Do mesmo modo, é a condição ideal para os bancos centrais dos países colocarem as suas criptomoedas, né? Criptomoedas dos bancos centrais. Já faço um vídeo somente sobre isso aqui para vocês.
E, do mesmo modo, iniciar o discurso de tolerância e banir a intolerância, o discurso de ódio, aqueles que pregam o discurso da época do bronze. E aqueles que foram reprogramados querem atualizar as escrituras e por aí vai. Então, é algo que funciona no campo político, geopolítico, globalista, ideológico e também profético espiritual. Reforço para vocês, isso eu acho que eu falo para vocês insistentemente, independente de quem não acredite, mas para mim a Anon, ela é o sistema do anticristo, é o sistema do fim dos tempos, que está sendo implementado gradativamente diante dos nossos olhos. Muito obrigado pela sua audiência. Vou pedir a você carinhosamente para me apoiar nas comunidades, Patreon, Geopolítica Premium, porque eu não posso falar determinados temas aqui e decidir, de fato, não tocar, tá? Principalmente no que concerne, você sabe, né? Não falo, você não vai ver mais nenhum vídeo aqui, porque a gente corre um risco muito grande de perder o canal. Então vai para as outras comunidades, me apoia lá, eu não precifiquei, você pode contribuir à vontade, os links estão aqui embaixo. Muito obrigado pelo seu apoio, mas permaneça aqui, de igual modo no Telegram, eu sempre coloco matéria, coloco link, estou falando com o pessoal também. Muito obrigado, gente, um grande abraço, tchau, tchau.